Olá, irmãos, eu sou o evangelista Moura Cristóvão. Seja bem-vindo ao nosso canal Pregação pela Palavra. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Fazendo assim, você está ajudando ao canal crescer. Quero compartilhar com você sobre a introdução da mensagem. No outro vídeo, nós falamos sobre o tema do sermão. Hoje eu quero falar sobre a introdução da mensagem. Você sabe que aqui, nesse canal, estamos aprendendo a fazer um esboço de pregação. Quero trazer para você que está aí conosco, o que quer aprender a fazer um esboço de pregação. Em outro vídeo falamos sobre o tema. Quero falar hoje sobre a introdução da mensagem. O que é a introdução da mensagem? A introdução é a parte introdutória do assunto que o pregador vai falar. É algo que vai prender a atenção dos ouvintes, para eles ouvir o restante da mensagem que vai ser pregada, que você vai pregar. Como começar uma introdução? Como começar uma introdução? Começa com uma ilustração, um relato interessante ligado ao tema que você vai abordar. Existem muitos recursos para uma introdução. Comece convidando o povo para repetir o tema que você vai pregar. Comece com uma pergunta para o auditório, cuja resposta será dada pela uma pergunta. Faça isso. Faça uma pergunta ao auditório, cuja a resposta será dada pelo pregador durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a atenção do povo está garantida até o final do sermão. Veja que a introdução é algo muito importante em uma mensagem. Não é aconselhável passar muito tempo, no máximo 6 minutos. Assim como a decolagem é essencial para um voo bem-sucedido, da mesma forma toda atenção precisa se dar à introdução de uma mensagem de pregação. Veja, queridos, que a introdução é algo importante. Assim como é essencial para um voo bem-sucedido, da mesma forma, a atenção precisa se dar a uma introdução de um sermão de pregação. Como deve ser uma introdução? O pregador deve despertar a atenção dos seus ouvintes. Segundo, ela deve estar ligada ao tema. Ela deve ser clara e simples. Ela deve ser breve e direta. É assim deve ser uma boa introdução. Os cuidados a ser tomado na introdução. Veja que tem que ter muito cuidado em uma introdução. Não ficar se desculpando. Não prometer uma grande mensagem. Não tentar impressionar com palavras difíceis. Não sobrecarregar a introdução com muitas informações. Veja que a introdução é a parte mais importante de uma mensagem de pregação. Quero trazer um esboço de pregação
com o tema o que é preciso para recebermos uma restauração espiritual. O texto como base vai ser Ezequiel 37 e o versículo de 1 ao versículo 14. Essa visão ilustra a promessa do capítulo 36, uma nova vida, uma nação restaurada socialmente e espiritualmente, por meio do Espírito de Ezequiel ver numa visão um vale cheio de ossos secos. Esses ossos secos representavam os judeus no cativeiro. Eles estavam dispersos e mortos. O versículo 11 diz: toda a carne de Israel, os nossos ossos estão secos, estavam mortos e pereceu a nossa esperança. Eles estavam sem esperança de vida, estava cortado, quer dizer, estava disperso no cativeiro, exilado, longe da sua pátria. Ezequiel agora sente, irmão, sentia que falava como que falava com morto. Quando pregava para eles, ele não estava nem aí, ele não dava nem atenção ao profeta. Meus irmãos, com base nesse texto, precisamos no mínimo de 4 coisas para recebermos uma restauração espiritual. Para recebermos uma restauração, é preciso estarmos no centro da vontade de Deus. Veja aqui o primeiro ponto. Para recebermos uma restauração, é preciso estarmos no centro da vontade de Deus. A nação de Israel estava precisando de uma restauração. A nação de Israel estava precisando de uma restauração. A afirmação veio sobre mim, a mão do Senhor e me levou o Espírito. Indica que Ezequiel estava recebendo, estava tendo uma grande visão. A expressão mão do Senhor sobre o profeta aparece 7 vezes no livro de Ezequiel. Ezequiel experimentou uma poderosa presença quando a mão do Senhor veio sobre ele. O versículo 2, a visão não foi para Ezequiel se prostrar, mas sim para ele levantar-se, para ele sair do lugar. Só o Espírito do Senhor pode nos conduzir a um propósito. O Espírito Santo levou Ezequiel em um lugar e deixou em outro. Que lugar é este? É o centro da vontade de Deus. Às vezes, o propósito de Deus é nos levar em uma situação de crise. Para Ezequiel, o seu lugar de crise foi ali, no Vale dos Ossos Secos. A crise é uma situação adversa que exige uma mudança. Somente o Espírito de Deus é que pode fazer uma mudança, querido. O profeta percebe 2 coisas. Primeiro, ele viu uma numerosa multidão de ossos. Segundo, estava sequíssimo. Nosso Deus é um Deus da esperança. Para Ezequiel, quando ele percebeu, viu aquele número de osso que estava sequíssimo, Ezequiel pensava que não havia mais esperança para a nação de Israel, mas nosso Deus é um Deus da esperança. É preciso acreditar no impossível de Deus.
Aqui está a segunda parte. A segunda parte é preciso profetizar. A segunda parte é preciso acreditar no impossível de Deus. O versículo de número 3, poderão viver esses ossos? Não existe coisa difícil para Deus, porque a Bíblia diz, agindo Deus, impedirá. Você pode citar este versículo, o versículo 6. Porei o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Para a frieza, querido, e desânimo, não existe outro remédio a não ser a ação do Espírito. Veja que o Senhor diz, porei o meu Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Não existe outro remédio para o desânimo a não ser a ação do Espírito. Você pode dizer isso. A terceira parte vai ficar assim. É preciso profetizar. Profetizar o quê? Profetizar a palavra. O profeta profetizou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ninguém pode ser restaurado se não ouvir a palavra. O profeta profetizou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É necessário profetizar. Aqui está o segredo da restauração. O segredo está na audição. É preciso ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. A restauração só pode vir através da palavra. Porque a palavra que restaura é a palavra que transforma. Somente a palavra pode trazer, queridos, uma restauração. Profetize, faça a sua parte, que Deus faz a dele. O versículo 5 e 6, você precisa profetizar e Deus faz a parte dele. Você profetiza e Deus faz a parte dele. Não pode haver vida sem o Espírito. Jesus disse em João 6, versículo 63, você pode citar esse versículo, que o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo é Espírito e vida. O versículo 7, ele diz, profetizei como me deu ordem. O decreto do profeta foi, ajuntei cada ossos em seus ossos, para que haja uma restauração. É preciso profetizar. Profetize. Quando ele profetizou, houve ruído, um rebuliço, quer dizer, houve barulho, movimento, cresceu nervo, carne, estendeu pele, porém não havia nele espírito, quer dizer vida. Quer dizer que restauração não é barulho nem movimento. Veja que restauração não é barulho e nem movimento. É preciso acreditar no poder do Espírito. Aqui está a quarta parte da mensagem, do esboço. É preciso acreditar no poder do Espírito. Jesus disse, a palavra é Espírito e vida. Três coisas aconteceu quando o Espírito entrou nos ossos. Versículos 10. Houve vida, os ossos secos ganhou vida. Foi Deus que deu vida. Primeiro Espírito que dá vida. Primeiro, veja, houve vida. Os ossos ganhou vida. Foi Deus que deu vida ao primeiro homem que Deus criou. O Espírito da vida, o Espírito levanta, o Espírito restaura, que se puseram em pé. Deus não enche ninguém
do seu espírito para ficar parado. Deus não chama ninguém para ficar prostrado. Deus não chama ninguém para ficar prostrado. Deus nos chamou para ficar em pé. O próprio profeta, no chamado, Deus disse, põe de pé, e eu falarei contigo. Quando Deus chamou Ezequiel, ele disse, põe de pé, e eu falarei contigo. Quando o Espírito entrou, ele traz vida. Quando o Espírito entra, traz vida, traz força, traz poder, traz saúde. Veja que quando o Espírito ele entra, ele traz vida, ele traz força, ele traz saúde. Se tornou um grande exército, um exército de vencedor. Olha, se tornou um grande exército, de um exército vencedor. O versículo 13 e 14, não podemos permanecer na sepultura. Aquele que estão vivo, eles que não podem permanecer na sepultura, aqueles que estão vivos, que se colocaram de pé, que se alistaram no exército do Deus vivo. Ninguém permanecerá na sepultura. Quando ganhamos, quando o Espírito ele entra, fique perto. Quero ficar por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Olha, no próximo vídeo vamos tratar sobre o corpo do sermão. No próximo vídeo, vamos tratar sobre o desenvolvimento do sermão. Quer dizer, os pontos, os subpontos.